Ramsés II. Vamos mostrar mais uma aí, Tatá, se tiver. Tem mais uma foto aí para a gente olhar? Tem. Aí é o Ramseum, que seria o templo de milhões de anos de Ramsés II. Está um pouco destruído, por isso que não existe grande turismo, que é na cidade de Tebas, seria Luxor. Luxor. Por que de milhões de anos? A tradução é realmente templo de milhões de anos, porque nesse período, novo império, não tinham mais pirâmides. Eles eram enterrados no Vale dos Reis, no Vale dos que Reis. eram tumbas subterrâneas. Normais. Mas tinha que ter o templo para cultuar o faraó divinizado. Como era subterrâneo, quando eram as pirâmides, tinham os templos acoplados à pirâmide. Como era subterrâneo, eles construíram os templos de milhões de anos, como eles chamavam, que seria o templo funerário, onde as pessoas iam cultuar o faraó divinizado. Só que só nesse período, por ser esse templo ter uma distância geográfica pequena, mas tinha essa distância geográfica, porque não era junto com a tumba, já era divinizado o faraó em vida. O faraó estava vivo, mas o templo dele já estava lá aberto, já podia ir lá fazer seus cultos ao faraó divinizado. E esse foi de Ramsés II, o Ramseum, que a gente chama. Ele teve uma bonitinha, conhecidíssima, chamada Nefertari. Nossa, foi a primeira, porque uma fofoca. Ramsés II, a vida particular dele é tão grandiosa quanto as suas obras, né? Ele teve centenas de casamentos, quase 150. Mas Nefertari é uma coisa emblemática. Nefertari, a primeira esposa, que é muito importante, Nefertari. A Nefertari, o nome de coroamento dela era a mais bela de todas. Então, ela realmente devia ser uma mulher muito bonita. Com toda certeza. E ela, além da beleza, ela que atuou muito no Egito, na administração, em todos os cultos religiosos. De Nefertari. Essa é de Nefertari, que é o pequeno templo, que é a única vez na história que um faraó eterniza sua esposa, que o Ramsés eternizou sua esposa com esse templo. É um templo dedicado a deusa Hathor e a Nefertari. Nos olhos do povo egípcio, aí dentro do templo, para o santuário, aos olhos do povo egípcio, eles achavam que Nefertari encarnava a deusa Hathor durante a noite e se eternizava. Bonito isso. Muito lindo. Aí ela está sendo coroada por Ísis e Hathor. Uma coisa, o que foi fazer a múmia de Ramsés lá em Paris? Acho que foi em 77. Exatamente. O que aconteceu? Ramsés é o seguinte, as múmias são expostas num vidro, né? A múmia aí, ó, do cara. Essa é a múmia de Ramsés II. A cor da múmia é devido à mumificação. É o material da mumificação. Essa é uma foto que vocês podem ver sem o vidro. A múmia estava ruim, estava doente, o que é? Isso, a múmia estava lá no Egito, sendo exposta, e a composição dentro do vidro, a atmosfera dentro do vidro, não estava muito exata. O que aconteceu? Deu uns fungos nas costas de Ramsés II e que davam um pouco assim de mau cheiro. Levaram a múmia para Paris, que eu acho essa história, a cultura, é o respeito. Ramsés II chegou no aeroporto internacional de Paris, de Charles de Gaulle, com tapete vermelho, sendo recebido pelos ministros do Estado francês. Ele foi do aeroporto Charles de Gaulle ao Museu do Homem, com batedores, carro aberto, Cristiane Louvain-Court ao lado, que é a grande egiptóloga mundial. E dentro do Museu do Homem foi criado um laboratório com mais de 100 especialistas só para tratar de Ramsés II. E aí que a gente trataram os fungos, ele ficou perfeito, e já foi feito vários estudos e nós descobrimos vários detalhes de Ramsés II. Primeiro, ele pintava o cabelo de preto, ele era loiro arruivado, que não era uma cor boa para ser faraó, porque o loiro era a cor do deserto. A Caju já fazia moda naquela época, criançada, tá vendo? O que mais? E descobriram também que ele tinha uma péssima dentição e problemas cardíacos. Acredita-se que ele morreu devido aos seus problemas cardíacos. Mas também com noventinha, tá? Estava ótimo. Ele era muito grande, o Ramsés. Olha, eu nunca vi uma pessoa tão abnegada, tão dedicada, tão brava, tão tudo como o Zahi Hawass. Olha. Esse cara, que é o secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidade do Egito, ele quer tudo para lá, ele briga com o museu alemão, ele briga com o museu... Xerife do Egito, o xerife, ele quer tudo para lá, né? É. Ele agora anunciou a descoberta de 12 esfinges também, eu vi na televisão. Segunda-feira, exatamente. O que é isso? 12 esfinges, de repente? Aí, ó. Então, é o seguinte, essas esfinges que foram descobertas
no templo de Luxor. Vamos entender um pouco. Existiam dois templos muito próximos, o templo de Karnak e o templo de Luxor. O Karnak era o maior, que era o templo dedicado ao deus Amon. Amon, o Deus Re, Supremo. o Deus Supremo. E Re, que era o deus do sol. Eram os dois deuses, neles não existia junção Re de é o deuses. mesmo que Ra? Exatamente, perdão. Ra ou Re, né? Você pode encontrar na literatura Ra ou Re, que é o deus sol. Os deuses no Egito, eles não tinham junções, eles tinham associações. Eles mantinham a sua personalidade, mantinham a sua função. Então, tinha um templo para Amon-Re. Ao lado existia o templo de Luxor, que era dedicado a Amon-Min. Min era o deus da fertilidade. Uma vez por ano, a grande cerimônia religiosa no Novo Império que existia era a saída do deus Amon, do santuário de Karnak, junto com a sua esposa Mut, e o seu filho com sua trilogia, sempre tinha que ter. Eles saíam do templo de Karnak, onde existia uma grande festa, porque a estátua do deus é a imagem do deus vivo para os egípcios da época. Eles saíam nas barcas, sobre os ombros dos sacerdotes. O faraó que ia fazer todas as oferendas ao deus para tirá-lo do seu santuário. Ele passava com essa barca na população. Essa barca ia para o rio Nilo, subia uns 2 quilômetros, 3 quilômetros até o templo de Luxor, onde ele descia, a barca era colocada na capela vermelha e levavam a estátua de Amon junto com a estátua de Min, que é o deus da fertilidade, e o faraó. E ali ocorria uma cerimônia. Era tão secreta que a gente não sabe até hoje direito como é que ocorria, como é que se fazia. Mas era extremamente importante, porque era nesse momento que unia Amon, o deus Amon, um deus Min da fertilidade. Essa energia de Min passava para Amon e eles abençoavam novamente, transmitiam essa energia para o faraó. Os poderes divinos do faraó eram renovados. E quando o faraó acabava essa cerimônia, a população ovacionava, tinham músicos, tinham dançarinos. Era festa. Ramsés II fez um mês de festa, antes era 11 dias. Ramsés II proclamou um mês de festa. E aí, agora, Zahi Hawass descobriu a estrada de Nectanebo I, foi um dos últimos faraós antes da entrada dos persas, que era uma estrada com as esfinges que saía do Nilo para uma outra estrada que ligava. Esses dois templos eram próximos, quase 3 quilômetros, 2,7 km, tinha as esfinges. E eles descobriram esse caminho que a gente não sabia. Sabia que existiu esse caminho, mas não sabia onde era esse caminho. Descobriu o caminho e as esfinges, 12 esfinges. Por isso que foi uma grande descoberta. Flávia, que pena. Nós estamos falando aqui só há 4h30 e não dissemos nada, né? Que eu adoro egiptologia. Oh, meu Deus do céu, para o cara que queria ser arqueólogo, te contei a história. Não, você entende, né? É. Não é que entende, eu gosto, né? Que fiz geologia, fiz vestibular de geologia porque eu queria ser arqueólogo, eu sou um idiota. Ainda não, continuo gostando. Tá viu? Ótimo, você tem que continuar. Olha, Flávia Haddad, essa brasileirinha tão queridinha, tão bonitinha, é a única egiptóloga brasileira e já é a nossa parceira. E quando o assunto for Egito, pode mandar e-mail para cá, carta, o que você quiser. A gente liga para a Flavinha, ela vem para aqui e fala tudo que você quer saber. Com certeza. Obrigado, meu amor. Eu que te agradeço. Adorei que tivesse vindo, viu? Muito obrigada. Obrigado, meu amor. Eu que agradeço.